Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus, dizendo a todos uma vez mais da minha alegria, também da minha responsabilidade que me é imposta quando convidado para ministrar a palavra do Senhor ao povo do Senhor, diante do Senhor, visando o crescimento da igreja do Senhor. Nós estamos na escola, uma escola que tem por conteúdo o ensino bíblico, e é também a escola do Senhor, porque dominical vem de Dominus, né, que é o Senhor, o nosso Senhor. E nós estamos estudando nesse trimestre, como todos já sabemos, essa série de lições na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, metrópole daquela época, capital da província romana da Ásia Menor. E nós tivemos a oportunidade de observar nas lições anteriores, especificamente nas duas lições iniciais, o modo como Paulo inicia essa carta. Estamos hoje aqui com a segunda oração intercessória, ou a oração de intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso. A primeira oração ele começa com a glorificação, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esta segunda oração ou intercessão, ele termina com uma glorificação no versículo 20 e 21. Ora, o Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, pelo seu poder que em nós opera, a Ele seja a glória, o louvor, e termina essa oração com essa adoração e glorificação. Mas eu penso que a razão de Paulo iniciar essa carta, dentre outras obviamente, com oração, e nessa sétima lição, terminando o capítulo 3 da sua palavra com uma oração pelos santos, tem uma razão de ser. Paulo está praticamente em êxtase aqui diante de Deus, pela a luminosa, magnificente, esplendorosa, extraordinária, estupenda revelação que ele recebe da parte de Deus, concernente aquilo que ele chama aqui nessa carta por várias vezes de um mistério de Cristo, em Cristo e da igreja. E tudo isso, todo esse mistério tem a ver, evidentemente, com o sapiente, extraordinário, a sabedoria insofismável do plano salvífico de Deus, que se consumou em Cristo Jesus. Essa é uma carta, e essa êxtase do apóstolo Paulo tem a ver com a compreensão que Paulo tem deste mistério, obviamente revelado por Deus, mas também pela a maneira como Paulo percebe, entende pelo Espírito Santo, que a Trindade está em plena e perfeita ação nessa carta. Por exemplo, capítulo 3, Paulo chega a dizer, se não me falha a memória lá, um versículo lá entre o 9 e o 10 por ali, ou o 12, que na igreja, os principados e potestades teriam a oportunidade de perceber a multiforme ali é multicolorida, iridescente glória, a sabedoria de Deus. Pois o Pai planejou pela eleição em Cristo a redenção,
O Filho consumou a redenção no tempo e no espaço, e o Espírito Santo deu a certificação dessa redenção aos que creem em Cristo Jesus e se rendem a Ele como Salvador e Senhor. Então, na primeira oração de Paulo, na primeira intercessão de Paulo, Paulo está, de certa forma, deslumbrado diante desta magnificência de Deus, dessa multiforme sabedoria, e ele ora lá na primeira intercessão, a fim de que a igreja e os crentes na igreja fossem iluminados do seu entendimento. Iluminados no entendimento, a fim de perceberem, pelo menos, nas quais Paulo resume tudo mais dessa carta. Que eu e você, que os crentes daquela época e também nós hoje, consigamos ver, enxergar, perceber a esperança para a qual fomos chamados. Esperança que agora, pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo trouxe a nós, os filhos de Deus. Segundo, para que cada cristão e cada crente na igreja pudesse também enxergar a grande herança que os aguardava em Cristo Jesus. E por último, terceiro, para que cada crente recebessem o poder de Deus como capacitação para levar a cabo, chegarem à concretização dessa esperança e a possessão dessa herança que agora ele tem pela fé em Cristo Jesus. Nessa segunda oração, que é o pauta da nossa aula de hoje, Paulo tem alguns objetivos ao orar ao Senhor. Interceder pela igreja de Jesus que estava em Corinto. Lá ele pediu iluminação, a fim de que os crentes, senão na altura e na dimensão que ele estava, como eu já disse, quase extasiado pela revelação recebida, nós também pudéssemos, em alguma medida, nos empolgar com essa maravilha, pastor Lincoln. Eu penso que é algo que a igreja desses últimos dias aqui do século 21, também precisamos buscar. Eu preciso empolgar-me com o Evangelho. Eu preciso deixar-me, eu vou usar uma palavra bem forte, um verbo bem forte, embriagar-me pela sublimidade da revelação de Deus. Eu preciso pedir ao Espírito Santo, e certamente você também, para que cada vez que a gente subir à casa do Senhor, e a gente sempre vem e precisa vir, nossa motivação maior seja por conhecê-lo, desfrutá-lo, e extasiado, quase que estupefacto, quedarmos diante da grandeza deste Deus, e nos contentarmos com isso. Agora Ele, como Pai, bondoso Pai da nossa vida, Ele nos dá tudo muito mais, como Paulo termina essa oração, e abundantemente mais, além daquilo que nós lhe pedimos, pelo seu poder que em nós opera. Não opera necessariamente para nós e nem por nós, mas é um poder que quer operar primeiramente em nós, para nos revelar essa grandeza, para que eu e você, conquanto desfrutemos das múltiplas bênçãos, da riqueza da glória de Deus, que motivo da primeira intercessão de Paulo, e são bênçãos que alcançam toda a esfera da nossa vida, que a nossa motivação maior seja contemplarmos como adoradores a beleza do Senhor, e tenhamos uma exclusividade ao cultuar a Deus, tal qual Davi lá no Salmo 27, versículo 4. O que Davi ora lá? Uma coisa peço ao Senhor, como quer dizendo, essa me basta, essa me preenche. Se alguém perguntasse que coisa é essa, Davi, ele diria, é que eu possa morar
E aqui tem um verbo, né? Nós vamos falar dele há pouco, habitar. Que Cristo habite em vossos corações, que eu possa morar na casa do Senhor. Algum dia, algum momento, não, todos os dias da minha vida. Alguém perguntasse, com que motivo, Davi? Ele teria respondido, para que eu possa contemplar a formosura e a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Nós vamos voltar a nos encantar com Deus e com Jesus. E isso é da essência do Evangelho. Por isso que o texto de Efésios, como referência da nossa aula de hoje, nos chama de família. Uma família já triunfante, a que está no céu, mas a família militante que está na terra. E Paulo usa aqui uma expressão redundante lá na gramática do texto original. Patera, patir, passa, patriar. A família, toda a família do pai da família, toma o nome. Só tem uma coisa. Então, na lição anterior que vimos que Deus criou, pastor Samuel, o senhor ministrou aqui, eu estava em Belo Horizonte, mas depois eu vi a aula. É na igreja que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria, até os principados e potestades. Há uma finalidade luminosa, extraordinária que Deus tem para com a igreja, e razão porque a criou. E Ele chama esse povo, pastor Carmelito, de família. Ele é o nosso pai. Portanto, na casa de Deus, não tem lugar para inquilino. Todo mundo tem que ser filho. Aqui não tem lugar para inquilino. O Evangelho não é abrir um fã-clube de Jesus de Nazaré. O Evangelho não convoca simpatizantes e admiradores de Cristo. O Evangelho convoca seguidores e discípulos. E o discípulo se compromete. O Talmide, que é a palavra aramaica para discípulo, e o Rabi, que é a palavra aramaica para mestre. O Talmide tem que acompanhar o discípulo, o mestre, ao ponto de deixar apegar a si a poeira do caminho levantada pelo mestre, até o ponto de mudar de Rabi para Raboni, meu mestre. Aí Jesus, em algum momento o Senhor ministério chegou a dizer, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. E que ele está dizendo, eu não tenho um projeto de discipulado que não tenha por objetivo, pelo menos por meta colimada, é que cada discípulo persiga e tente chegar ao nível do seu mestre. Porque à medida que um discípulo chega ao nível do mestre, ele torna-se mestre de outrem, e de outrem, e de outrem, e de outrem. E a igreja e o projeto do Senhor nunca finda aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo então tem alguns objetivos com essa segunda oração intercessória. Primeiro, ele ora aqui para que pela fé, ou mediante a fé, essa fé que nós abraçamos em Cristo, Cristo possa habitar. Eu estava olhando, pastor Otacílio Arraes, qual é a força do verbo habitar lá? Já no português é muito forte. Eu tenho gente aqui, pedagogos, psicopedagogos, educadores, que entendem muito mais de gramática do que eu. Mas eu sou estudante da Bíblia e arranho alguma coisa do português, da nossa gramática, estudando a Bíblia. Porque está aqui o pastor Danilo, que escreveu um livro sobre hermenêutica. E a gente sabe que é uma das regras basilares da hermenêutica, que antes de compreender doutrinária e teologicamente a Bíblia, é preciso compreendê-la gramaticalmente. Preciso aprender a interpretar textualmente a Bíblia, na minha gramática, no meu vernáculo, para depois chegar ao sentido teológico e espiritual. Então, os gramáticos dizem que o verbo habitar, no português, não suporta a ideia de presente. Por quem habita, não habita um instante, um momento. Quem habita, habita demoradamente. O verbo residir e habitar. Como é que eu conjugo o verbo residir, por exemplo, no presente do indicativo? Ativo, eu habito. Mas há 10 segundos antes, eu não habito mais, eu habitei, ou habitava. Daqui 15 segundos, se eu estiver vivo, e tomara que eu esteja,
eu não habito, eu habitarei se chegar lá. Não é? Mas aí a Bíblia diz, eu acho isso extraordinário, porque no Evangelho, pastor Abraão, Deus vai colocando, Jesus chega um dia de passagem em Jericó, oh, que bênção. Aqueles que nele creem, pelo Espírito Santo, Jesus veio fixar residência. Lá no Lucas 19, várias vezes aparece o verbo no pretérito imperfeito, e passava Jesus, atravessava Jesus Jericó, e o Zaqueuzão lá em cima da árvore querendo ver Jesus. E antes de Zaqueu se apresentar, Jesus olhou e falou: Zaqueu, eu te conheço, rapaz, você é um dos perdidos, eu estou atrás de você, cabra, desce daí. Né? Eu vim buscar perdidos, você é um deles. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu, eu gosto disso, recebeu Jesus gostoso, com alegria. Aí Jesus chega à casa de Zaqueu, e Jesus só estava passando. Jesus foi para a casa de Zaqueu, deixou toda a imprensa do lado de fora, inclusive a maioria dos apóstolos ficaram do lado de fora, e ele foi lá para a privacidade da vida de Zaqueu, para ouvir Zaqueu confessar. Porque Jesus extraordinariamente nunca chegou diante de um famoso só para sair na foto da manchete do jornal de segunda-feira. Todas as vezes que ele apareceu para alguém, tinha uma palavra de Deus para ele. E aí, Jesus falou o seguinte, quando falou: Zaqueu, desce depressa, rapaz, porque hoje convém, ao meio da corrigida, despousar. Na nossa cultura goiana, a gente sabe o que é pousar, pernoitar, passar uma noite, né? Eu morei na roça há muito tempo, e a gente tinha o vaqueiro, o boiadeiro, né, pastor Jonas, que passava lá: oh, dá para você emprestar um curral aí, um negócio aí, um piquete aí para eu botar o gado, eu preciso pousar aqui, pernoitar. E às vezes batia na porta, ou de casa, já de noite, a gente podia, ou de fora, né? Dá para você arrumar um pouso aí. Mas lá, quando Jesus falou, convém pousar, o verbo é da raiz de habitar, o verbo é meno, pastor Danilo. E eu vou lá na gramática, ou lá no dicionário do original, está dizendo, meno é ficar, estabelecer residência permanentemente. Porque em Jericó Jesus só passa, mas na sua vida Jesus veio para ficar, veio para habitar, permanecer, aleluia. E de repente, Paulo também ora, nesta segunda oração intercessória, para que os crentes fossem radicados. Então ele usa uma metáfora da natureza, está falando de árvore, pastor Eurípides, precisa de raiz. Nós vimos uma escritora que um tempo atrás escreveu algum material sobre isso. A igreja, e em particular cada crente nela, precisa ter mais profundidade do que extensão. Por causa da voga, das igrejas midiáticas, da exploração, da fama, e que em si mesmo não é errado, evidentemente, tem muita gente com extensão absurda, mas fundamentação de nada, não tem raízes. Ele tomou a metáfora da natureza e enxerga a árvore. O objetivo é para que ele ora para que sejais arraigados. A outra metáfora ele toma da arquitetura, para que sejais fundamentados em amor. Todo edifício precisa de fundamento, né? Por mais bela que seja uma casa, no que diz o layout, sei lá, a fachada e tudo mais, ela não teria ou não terá sustentação se não for o fundamento. Lembra que Jesus terminou a parábola não, o sermão da montanha, contando, e aquele dia ele estava um pouco feroz. Ele usa dois adjetivos, um positivo e um extremamente negativo. Falou que aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem, ele usa um adjetivo insensato, imprudente. Que ele também tinha casa, construiu uma casa, talvez bonita casa, aprazível casa, chamativa casa, mas ele não, sabe que essa expressão aqui, corporal,
ele não trabalhou para achar fundamento, achar rocha. Sopraram os ventos, encheram os rios, a tempestade veio contra aquela casa que caiu, foi grande a sua ruína. Mas o outro ele chama, mas aquele que ouve as minhas palavras com uma atitude correta, e por isso considerá-lo-ei um homem prudente. E exatamente por ser prudente, ele gastou mais tempo, ele envolveu mais recurso, ele talvez demorou mais. Só que a segurança da casa dele não era a beleza externa, era o que não se via no fundamento. Na fé, meu irmão, estar em Cristo tem muito mais a ver com aquilo que você é, quando ninguém está vendo, com aquilo que você expressa em público. Sua segurança na fé tem muito mais a ver com aquilo que você é, quando ninguém está vendo, do que aquilo que você expressa em público. Que nós expressamos em público. Terceiro, para a gente aplicar algumas verdades aqui dessa lição. Terceira motivação, objetivo ou razão dessa segunda oração intercessória. Aí vem o teor maior dessa carta. Paulo ora pela igreja a fim de que eles compreendessem. E eu quero chamar a atenção aqui, sem nenhum pedantismo, até porque eu já confessei que eu só não falo promove porque eu predigico, porque fica feio. Não informa, não contribui, só predigica. Pastor Colenda dizia muito isso lá, ensinando português para a gente, né, pastor Danilo? Mas eu admiro, me causa uma sensação de alegria, pastor Aneí, quando eu estudo as Escrituras e vou atentar para os termos acessórios da oração. Né? O verbo é que comunica. Às vezes, muito do que acompanha o verbo, que é uma expressão sobre alguém, são de fato predicados do sujeito. Mas o que me admira é a quantidade, pastor Lincoln, de advérbios que a Bíblia utiliza para reforçar a ideia dos verbos. A razão de Paulo, a terceira razão porque Paulo ora aqui é o seguinte: para que compreendessem, e aí usa um advérbio, plenamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que não tem como ser cristão vivendo na periferia da fé e por preguiça, negligência, relaxo ou qualquer outra razão não buscar nadar, navegar, pastor Eliezer Gonçalves da Paixão, em águas mais profundas. Essa é uma carta do conhecimento. Eu falava com o pastor Danilo esses dias, e quando a gente se encontra, teólogos estudando a Bíblia, o assunto tem que ser de Bíblia e teologia, e quando a gente percebeu, né, pastor Danilo? Tinha uma plateia, a gente ficou até meio sem graça, porque a gente foi conversando, e ele foi juntando. Quando falamos da ideia de pleroma, que é uma palavra muito forte nessa carta, pleroma, plenitude, vamos trazer para o português, plenitude. O cristianismo é uma fé que você abraçou, e eu também, que necessariamente, por sua essência, vai exigir de mim e de você um nível mínimo de compreensão da proposta, senão você não é cristão. Por isso que Jesus te chamou de discípulo, e nós chamamos ele de mestre. Por isso que Jesus deu uns para, está nessa carta ao estudar, uma das lições aqui à frente, alguns para evangelistas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, querendo o quê? Equipar, aperfeiçoar, já os santos, os separados do mundo, para algum serviço no ministério, para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, e ao desenvolvimento da natureza de Cristo Jesus em nossa vida. Não tem outra alternativa. E aí então, Paulo ora para que eles compreendessem e compreendessem plenamente o amor de Deus que excede. Se excede, como é que Paulo exorta para a gente? Se excede todo o entendimento, como é que Paulo chama a gente para compreender e compreender plenamente esse amor? Vamos lembrar de dois exemplos aqui.
Um lá da Bíblia, quando Abraão, um pouco entristecido, porque Ló, seu sobrinho, tinha escolhido, humanamente falando, a melhor área de terra, ido embora. Deus falou: Abraão, sai aqui fora. Lá no capítulo 17, falou: Abraão, deixa eu ser o seu galardão. Vem cá, anda comigo. Vamos andar juntos. A expressão lá, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Passa a andar com Deus. Agora só anda com Deus quem é perfeito. Perfeito aqui não é a perfeição moral absoluta. É ser inteiro, ser íntegro, ser autêntico. Até nas fraquezas, ser autêntico. Se a gente é da família de Deus, como está dito aqui, tira toda a maquiagem. Deus te conhece em profundidade. Senta à mesa, filho, eu te conheço. Aí Deus falou: Abraão, não fica triste não. Conta as estrelas. Eu pergunto: é possível contar a estrela? Claro que não. Mas por que Deus pediu? Conta as estrelas. Para dizer: Abraão, a sua descendência será tão numerosa quanto, se você contar. E às vezes Deus pede certas coisas da gente, para que a gente chegue à conclusão que a gente só tem que, tal qual Paulo, de joelhos, prostrados, quedados diante da magnificência e majestade de Deus, adorá-lo, celebrá-lo e agradecê-lo, porque não tem como não. É igual o hino, a segunda questão, igual o hino: conte as bênçãos, conte quantas são. Você já tentou? Eu já tentei, não consigo. E o hino pede para a gente contar, para a gente saber que é impossível, para levar a gente à sala e ao quarto de oração e nos quedarmos diante dele e só dizer: graças te damos pelo seu agir maravilhoso na nossa vida. É por isso que Paulo diz assim: o amor excede todo entendimento, mas é preciso que nós compreendamos em alguma medida esse amor e o compreendamos plenamente. E aí, encerrando nesses minutos que eu tenho, o item 1 da lição vai dar para nós, não necessariamente um padrão de oração, no que concerne a postura, mas um modelo de oração eficaz, uma maneira biblicamente estabelecida, para eu e você nos achegarmos a Deus. E aqui no contexto dessa carta, especialmente desse capítulo, Paulo vai dizer que o elemento supremamente indispensável é descobrir com clareza qual é a vontade de Deus. E aí eu quero, muito respeitosamente, como estudante, como membro da igreja do Senhor Jesus, N fatores, pastor Danilo sabe disso como professor, e nós lidamos com isso há muitos anos, e a nossa área é mais esse mundo do aspecto da Bíblia e da teologia, da história da igreja. Segmentos, correntes, teorias e correntes teológicas descaracterizaram muito a ideia bíblica de quem é Deus. Oração como ato, como instrumento de reivindicação, para fazer Deus chegar aonde eu quero que Ele chegue. A oração não muda Deus, meu irmão. A oração muda a minha vontade rebelde e leva a minha vontade rebelde submissa ao senhorio de Cristo Jesus. É por isso que a gente diz: mas Deus não responde. Responde. Mas por que Ele demora a responder? Você não está pronto. A beleza da oração é que ela também nos prepara e nos leva a um estágio mínimo necessário para que eu esteja apto para receber a resposta de Deus. Porque até para Paulo, às vezes Deus pode dizer: não, meu filho, eu não vou tirar espinho da sua carne, não, suporte aí. Eu vou te dar mais graça, e graça na proporção que você precisa para suportar o seu espinho na carne, até na qualidade de um adversário, um mensageiro de Satanás na sua carne morta. Conversava com alguém, aconselhando aqui na nossa igreja, essa semana ou a semana antepassada, a pessoa tentando conhecer por que Deus não permitiu que Moisés entrasse lá. Ele ora 3 vezes, pastor Jonas, e Deus falou assim: não me fala mais nisso, você não entra.
Porque Deus mandou Moisés, pega 70 anciãos e Arão, seu irmão, vai lá e fala a rocha. Lá em Refidim ele feriu, por ordem divina. Na segunda ocasião era para falar. E e o problema não está nem interferido necessariamente. Embora não tinha ordem. Foi quando ele, no uso do poder legítimo que Deus lhe dera, acossado e bombardeado pela a falácia e o barulho dos murmuradores e da multidão de Israel, ele chega lá num lugar determinado por Deus e diz assim: porventura tiraremos água dessa rocha? Quem falou para ele que era eles que tirariam água? Quando ele usa o verbo no plural, professora Dorita, ele está se referindo a si e a Arão, irmão dele. Deus falou: ih, Arão, Moisés, você pisou fora da linha, rapaz. Qual é a cigana que botou na sua cabeça que é você que vai? Não tem esse espírito hoje, irmão Joaquim? Tem. Um poder que a gente aprende a manipular para outros interesses. Oração não é para atender interesses particulares meu e seu. Oração, o primeiro elemento é descobrir qual é a vontade de Deus. João falou lá na primeira carta, capítulo 4, se não estou enganado, dizendo assim: nisso temos nele a confiança, é que se pedimos a ele alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Agora ele é pai, ele se concede, mas tem certas orações que é bom ele nem responder. Tiago e João viram que Jesus estava indo apressadamente para Jerusalém, mandou a mamãe lá: ô mamãe, fica feio para nós reivindicar uma posição de alto nível com Jesus. Pelo jeito ele botou a cara para Jerusalém, e ele vai gritar independência lá, e vai expulsar Pilatos de lá, e nós vamos resgatar o trono e o poder. Pede para ele daí a tesouraria para o Tiagão aí, e a secretaria de governo aqui para mim, o João. Em outro versículo, foram eles que estiveram lá. Jesus falou assim: vocês conseguem beber o caso que eu vou beber? Conseguem passar pelo batismo com que serei batizado? Ele falou: não, nós conseguimos. Está nas entrelinhas, eu dizer para eles assim: por vossa conta e risco. O pedido é de vocês, por vossa conta e risco. Por que Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer decapitado? A mando de Herodes Agripa II. Bebeu o caso de Jesus. O caso que ele foi para o Getsemane, orar para haver a possibilidade de o Pai livrá-lo dele. Tiago bebeu. E o batismo de João, aliás, o batismo de Jesus, o esquecimento, a rejeição. João, o irmão de Tiago, foi o único apóstolo a morrer de velhice, distante da família e da comunidade de Jerusalém. Mas vamos ao segundo item. Tem muitos outros itens aqui da maneira. Vale mais a atitude do coração do que a postura do físico. Aqui diz que Paulo colocou-se de joelho. Joelho fala de humildade, reverência. Esse ato, se está de acordo com o coração, com a ideia de 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, diz para mim: olha, eu diante desse ser eu me curvo. Da grandeza deste Deus eu me reclino, eu me curvo diante dele. Bom, o segundo item, a oração, com base na lição aí, no item 2 da lição, deve buscar uma vida, ou ter como foco, alcançar uma vida de plenitude em Cristo Jesus. E tem a ver com o que eu já introduzi e falei. Não contentemos com o menor. Não busque apenas aquilo que é bom no Evangelho. Busque o melhor. Agora, nunca se esqueça de que o bom foi sempre inimigo do melhor. Deus tem algo maior para você. Paulo está dizendo, tendo em vista a plenitude, ou seja, a grandeza das riquezas que agora a igreja tem, riquezas de Deus, da glória de Deus que a igreja tem em Cristo, caminhe mais adiante. A suprema finalidade da igreja aqui na terra é manifestar em sua vida e em seu caráter as excelências de seu Criador Redentor,
a fim de que os principados e potestades vejam nela, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, no modo salvífico, no seu plano salvífico, e no modo como a igreja vive no poder do Espírito Santo. Aí um teólogo da igreja, um eclesiologista, vem e diz o seguinte: à luz do evangelho, igreja não é aquilo que a gente faz. Igreja é fundamentalmente aquilo que a gente é. Até a missão. A igreja é, antes de tudo, uma agência de missões para o mundo. Tem a ideia de, à medida que, lá no texto de Marcos 16, à medida que fordes indo, e tendo ido, então tem que sair. Mas a igreja não é, em primeiro momento, a trabalhadora, a agência de missões. O locus, o local da missão. É nela que a missão acontece. Em função de ela ser o que é que a missão de Deus acontece. E como consequência, ela evangeliza, ela proclama, ela ensina, ela faz missões. Paulo também ora aqui para os crentes, para que eles experimentem toda essa riqueza, a fim de ser, eu já falei, ser corroborados e fundamentados. E por último, para a gente encerrar aqui, dentro do prazo hábil, momento do tempo hábil. Aliás, eu quero dizer aqui essa ideia, que Cristo, o propósito sublime, magnífico dessa segunda oração intercessória de Paulo, é para que Cristo habitasse nos corações de cada crente. Aí eu estava lendo, estudando, meditando nessa lição, lendo alguma coisa, e fui lá para Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Pastora Vera, ela tinha 2 servas do Senhor. Eu penso que habituadas em receber Jesus em casa. Tem gente que ainda assusta quando Jesus chega. Se somos da família, a gente tem que ter intimidade e comunhão com Ele. Ele está presente aí. Sua casa, a sua vida é um ambiente minimamente favorável para que Jesus, tal qual lá em Betânia, indo, caminhando, Ele fala: eu sempre me hospedei naquela casa, vamos lá. Jesus tem liberdade e acha ambiente ideal para hospedar na sua casa. Ele está aí na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus chega naquela casa, tem 2 irmãs, uma extremamente atarefada, chamada Marta, ansiosa. Jesus a chama de ansiosa, né? Ele precisa levar a pastora, a bispa Neuza lá, para tratar dessa ansiedade dela. Preocupada em fazer muito pão de queijo, e comprar não sei o que, e fazer e tal. E ela ainda revoltou com Maria. E falou: Jesus, o Senhor é autoridade aqui, o Senhor dá um jeito nessa mulher preguiçosa aí, ó. Ela fica toda a vida aí aos seus pés aí, e pede para ela me ajudar. Jesus está, por causa da êxtase de Paulo diante da grandeza desse Deus, a única atitude que eu e você precisamos ter é de nos abandonar aos pés deste Deus e desfrutar da sua presença. E Davi falou lá, né, que eu posso o quê? Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Jesus falou: ô Marta, tu andas, olha, estressada, ansiosa por muitas coisas. Vamos delimitar quando a gente vir para a casa do Senhor. Acho que foi com o pastor Samuel que eu comentava esses dias, nós comentávamos. Até porque uma pessoa me ligou pedindo: eita, orientação, dirigente nosso, está tendo problemas com a igreja, acha que perdeu um pouco assim a capacidade de mando, de comando, reclamando de muita irreverência no culto, de muita baderna e lufa-lufa e cerca Lourenço. Falei: irmão, e a gente conversando, falei para ele: irmão, vamos pensar o seguinte: quando o conhecimento de quem Deus é e da grandeza dele diminui no nosso coração,
a gente perde na mesma proporção o respeito para com a presença dele. E até citei para o senhor lá, né, eu fico observando aqui, bispo, algumas reuniões administrativas, do ministério, uma vez por mês. E depois fica ligando para a gente ali, querendo, pastor, mas o bispo falou lá, deu agenda. A gente observa que tem elementos de alto coturno, tucanão de alta plumagem, que fica o tempo inteiro, o dedo está calejado. É claro que nada contra, mas irmão, você iria para uma autoridade que você tem por ela um respeito, para entrevistar-se com ele, para o emprego, ou mesmo o governador, o prefeito da cidade, e você chegar a ele mascando chiclete, cuspindo na cara dele, e fica o tempo todo... Lembra do que o pastor Jeremias? O pastor Eliseu está ali. O pastor Jeremias, ele trouxe o pastor Jeremias Pereira lá de BH aqui um dia, e eu estava aqui, lembro como hoje, uma palestra extraordinária que ele deu para a família. E na palestra ele falou o negócio de a gente resgatar a reverência. E eu lembro do pastor Oswaldo Manvera. E eu estava no culto quando um demônio pegou uma menina lá na igreja em Piranhas, por desrespeito. E ele ainda falou, leva para casa, vocês vão dormir com o demônio hoje para você aprender a respeitar a casa de Deus. Se não der conta, depois eu vou lá ajudar. Vocês vão levar o demônio para casa. Porque não conhece Deus. Porque quando a gente sabe da beleza, da grandeza, da magnificência, olha, da sublimidade de ter Cristo em casa, a gente é mais Maria do que Marta. Tem muita Marta hoje. Um ativismo religioso frenético, e não sobra nem tempo para a vida, enquanto que Jesus quer. Eu estou em casa, gente. Aleluia, Jesus está em casa. Jesus está em casa. E alguém disse que a pessoa exageradamente ansiosa nunca está presente em casa. Sua mente e coração perambula e anda por diversos lugares, menos em casa. Fica em pé, eu quero só colocar a terceira questão aqui. É que vem o propósito final da oração intercessória de Paulo aqui, que é alcançar por compreensão, e diz lá o advérbio plenamente, compreensão plena do amor de Cristo. Meu Deus do céu, qualquer um de nós que temos uma visão mínima do grande amor de Deus, quem eu era, quem você era, quem nós éramos. Agora, escute bem, nenhuma pessoa, nenhum de nós, nenhum ser humano valorizará contento a graça e o amor de Deus até que tenha a exata noção do quão condenado, quão pecador e condenado ele era. É por isso que o Evangelho não começa com um foguetório. O Evangelho começa com choro, com contrição. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que o Evangelho faz primeiro? Vem e nos chama para o Monte Sinai. E lá a lei descerra e diz, Enoque, você é pecador. Portanto, a espada da lei está sobre o seu cangote. Você precisa morrer. Mas aí o meu coração, pelo Espírito Santo, entra em contrição e o Espírito me convence. E aí vem o amor de Deus, pela graça manifestada em Cristo, me toma pela mão. Enoque, não precisa morrer aqui no Sinai, ouvindo os retumbantes e trovões da ira de Deus, da lei de Deus no Sinai. Tem outro monte ali na frente, o Calvário está erguido. E um sangue remidou vertido lá. Aleluia! Quando nós tivemos a exata noção da grandeza disto, é nisso que Paulo está dizendo, a gente conhecer o insofismável, o amor de Deus que excede todo entendimento. Você nunca vai exauri-lo, você nunca vai conseguir esgotar a grandeza, mas você vai, à medida que você vai conhecendo mais e mais desse amor, mais cheio de Deus você vai ficando, porque o Espírito de Deus vai encharcando a sua vida, e você vai para a adoração, e vai terminar a oração como Paulo, ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, pelo seu poder que em nós opera. E Paulo ora para que o Espírito Santo libere poder ao homem interior. Pai amado, nós somos desse poder. Na manhã deste dia, a sua igreja subiu mais uma vez a esta casa, que há anos foi dedicada para uso exclusivo do Senhor. Aqui nós falamos do Evangelho, nós cantamos o Evangelho, nós sonhamos com o Evangelho, nós extasiamos-nos diante do Evangelho. Aqui o seu Espírito vai invadindo, pervadindo cada labirinto e cada porão da nossa vida, e vai eliminando, vai tirando, vai expulsando tudo que não é do Senhor, e vai deixando instalado lá a certeza, a esperança, a convicção, que agora a gente é família de Deus. É claro que nós ainda somos a igreja militante, mas nós nos unimos em oração à igreja triunfante que já está diante do Senhor, porque toda a família de Deus, no céu ou na terra, toma o nome que é sobre todo nome, o nome em que tem poder, a fim de que nele, por ele, através dele, nós consigamos prosseguir, e prosseguir nesse conhecimento, até o glorioso dia, em que vê-lo-emos face a face, então seremos semelhantes ao Senhor. Bendito Deus, muito obrigado, amém. Gente, muito obrigado. Se eu passei 1 minuto do horário,